Gerardo, boa tarde. Olá. Obrigada por nos receber aqui na sua casa. Gostava de começar por lhe perguntar como é que chega inicialmente à performance? Como é que acontece esse despertar para a arte? Não foi despertar para a arte, foi despertar para a performance, é isso que me está a perguntar. Muito novo foi viver para Paris. Lá conheci o João Dicho, o Egídio Álvaro, que também já morreu. E ambos faziam parte, ou aliás o Egídio fazia os encontros internacionais de arte em várias cidades do país. E foi a partir daí que eu comecei, digamos, a entrar no mundo da performance. Tinha 22 ou 23 anos. Acho que até a minha primeira performance foi realizada em 75 ou 76, não me recordo bem, na Póvoa de Varzim. E foi assim que eu comecei com... Digamos que até essa primeira performance eu nem considero bem uma performance, porque era uma espécie de intervenção de rua, em que havia uma rua só para peões e eu, com anilinas, escrevi, na altura era Portugal, estava em pleno 25 de Abril, e construí com as anilinas a frase construir é destruir, é construir é destruir, e à medida que as pessoas iam passando, iam desfazendo a frase, porque aquilo era um pó que estava deitado no chão, não é? E foi nessa altura que depois acaba por fazer parte do puzzle. Sim, pai, um ano depois o grupo Puzzle entretanto dividiu, saíram uns, e a minha relação com o Pintor João Dicho fez que eu entrasse no puzzle, quer dizer, pronto, naturalmente. O João Dicho é dito por muitos artistas e muitos alunos como de facto um ser intelectualmente e artisticamente invulgar. Como é que o caracterizaria? Um homem inteligente e sedutor a tratar sobretudo com artistas que na altura eram muito mais novos que ele era 13 ou 14 anos mais velho que eu. E nesse aspecto era um homem sedutor. Quais eram as possibilidades do ponto de vista... Quais eram as possibilidades do ponto de vista da performance enquanto espaço de ação política, se quiser, que ela tinha de diferente das outras disciplinas? Tinha, quer dizer, não era próprio, havia todo tipo de performance. A performance é uma coisa que vem de várias áreas. Vem do teatro, vem do balé, vem da música, vem das artes plásticas. E algumas sim têm conotações políticas, outras nem sequer isso tinham. No caso português, e no caso do grupo Puzzle, já o grupo fazia uma pintura que era... havia uma imagem que era recortada por 9 ou 5 elementos, ou 6 ou 7, conforme iam fazendo, ou os que estavam no grupo, e cada um interpretava a sua facção individualmente. E depois, ao colarem todas as imagens umas nas outras, dava naturalmente um desajuste das imagens, porque é essa a diferença do, digamos, era o somatório do individual formava um coletivo. E o coletivo naturalmente tinha desajustes, eram todos diferentes. Mas a imagem, no fundo, estava certa. E aí era uma fase de intervenção política. Quer dizer, o grupo Puzzle inicialmente tinha essa conotação. Digamos que o coletivo era o somatório das coisas individuais, com desajustes naturais. É esse desajuste dos indivíduos que depois leva ao fim do coletivo? Eu acho que se esgotou naturalmente ao fim dos anos. O grupo, quer dizer, todos os grupos começam por uma necessidade qualquer dos artistas se unirem, quanto bem não seja, até para... Normalmente são artistas muito novos. E depois começam a entrar em conflitos individuais e há um desgaste natural do grupo. E é normal que tivesse acabado. Depois, mais ou menos, não logo a seguir, mas depois cria com o Albuquerque Menos o Espaço Lusitano. Quais eram os propósitos do Espaço Lusitano? Os propósitos é que o Espaço Lusitano
a gente chamava-lhe que era uma espécie de tela, ou seja, um espaço de intervenção artística. Nós não éramos galeristas, dávamos o espaço, os artistas eram responsáveis pelo espaço e utilizavam como queriam. Inclusive, tinham a chave da porta, abria e fechava, estava fechado 24 horas, estava fechado 24 horas. E era um espaço bastante performativo. Aí aconteceram realmente várias performances aí durante 1 ou 2 anos. Era um espaço de liberdade. Completo. A liberdade no contexto do mercado de arte é uma condicionante do sucesso, do êxito comercial. A liberdade absoluta. Não, eu acho que não é uma liberdade absoluta. E hoje em dia há um mainstream muito bem estabelecido, muito bem organizado. E quer dizer, os artistas individualmente terão liberdades, mas há um mainstream que condiciona muito. É verdade. Vamos falar um bocadinho de como é que se faz. Mas, digamos, eu sou um artista que pouco me condiciona. Mas sei que, quer dizer, basta haver muitos condicionantes. Galerias, museus, curators, cada vez é mais. A tendência talvez vá ser diminuir, mas que durante anos aquilo proliferaram. E depois há o gosto do curator A, o critério do museu B, isso tudo são condicionantes. Como é que se faz? No meu ateliê não, sou livre. Como é que se faz cor com a matéria? Com a matéria que não é matéria evidente das artes plásticas, não é? Com o têxtil, com as peles. Como é que se faz? Como é que se cria paleta e como é que se cria cor com os materiais? Já vem com cor. Eu escolho a cor. São materiais comprados, como o caso de cor que durante anos trabalhei, aí o problema será de ajuste. Quer vermelho, se quer verde, ou se quer amarelo. No limite poderei encomendar a cor ideal, mas nunca foi preciso, porque o importante ali no caso não era a cor. Há uma aproximação maior na arte contemporânea atual entre a arte e a própria indústria? E não há, quer dizer, eu acho que hoje em dia há tudo. Há o artista que ainda acredita digamos, na sua áurea de artista, criativa, absoluta, como também há o artista que trabalha com várias pessoas, artífices de todo o género, e digamos que não há propriamente uma regra estabelecida como havia, sei lá, no tempo dos impressionistas, o condicionante era ir para fora, para o exterior, sair dos ateliês para pintar o instantâneo, não é? E mesmo assim havia várias correntes dentro do impressionismo. Mas hoje em dia acho que tudo se multiplica, se cruza, se torna caótico e depois se reorganiza. Às vezes de maneira que ninguém gosta. A ordem é importante no seu trabalho? Não. Às vezes, não. Há trabalhos que eu fazia que a desordem era o mais importante, até o erro. Às vezes, mesmo trabalhos que me mandasse fazer fora, nem que eu tinha que descontrolar, às vezes olhava para eles e uma coisa é imaginá-los, e outra coisa é depois vê-los feitos. Eu lembro de olhar para um dos trabalhos e dizer assim, tudo isto está mal. Mas do erro surgiu um processo de como refazer o trabalho. Considera-se um pintor ou vai para além disso? Olha, eu considero pintor, gosto mais, mas ao trabalhar tridimensionalmente não sou propriamente um pintor. Ao fazer instalações, que foi durante anos o meu forte, também não era propriamente um pintor, mas eu acho que, nesse sentido, a sua primeira pergunta do aspecto cromático, para mim teve sempre importância, mesmo nas instalações em que realmente ali de pintura não havia praticamente nada. Mas tem sempre elementos de cor importantes, não havendo pintura, a cor e mesmo nas próprias instalações, a luz. Sim. Que acabam por ser
Interessa-lhe na instalação esse domínio mais próximo da performance, que é o domínio da interação? Interessa-me, mas eu tenho também, estava a falar de instalações. Sim. Eu tenho instalações que quase não permitem o acesso às pessoas, é uma coisa que quase que se vê de fora. Mas também tem instalações em que é fundamental as pessoas participarem e entrarem dentro do objeto criado, ou da instalação criada. Poder-lhe dar exemplos. Há uns anos fiz um trabalho que era uma gaiola cheia de cadeiras, cera no chão, e a ideia é que as pessoas entrassem por ali dentro. Outro é um trabalho que eu fiz com um sofá dentro de uma caixa que atrás tinha umas escadas e as pessoas pisavam tinha uma escada que subia, passava-se por cima do sofá, pisava-se o sofá como para marfanhar e chamei-lhe o meu lugar, pisava-se o meu lugar. Permitia que me pisassem. Então, interessa-lhe essa parte, ou seja, no início e no fim da instalação ela tem diferenças, fruto do seu uso. Sim, mas há outras que não. Há outras instalações que não permitiam a entrada de ninguém, quer dizer, ela própria quase fica cercada. Há uma ideia no seu trabalho, uma ideia de aprisionamento no espaço? Da matéria. Isso é um bocado vago. De aprisionamento da matéria, da luz. Eu sinto que há sempre vamos usar uma palavra atual. Confinamento. Eu sei que há algumas instalações serem bastante cénicas, fazes criar esse tipo de leitura. Quase. Eu lembro de uma instalação em que as pessoas entravam e falavam baixinho. E não era para falar baixinho, mas aquilo tinha um aspecto de tal maneira cénico e incidente de luz e que as pessoas falavam. Eu fui lidar com pessoas a falarem baixinho diante daquilo, nunca percebi bem porquê. E nesse sentido há um confinamento, há uma convergência ali. Mesmo nas pinturas, não é? com os couros, etc., elas são como se estivesse a trabalhar num suporte. Há alguma restrição, não é? Não há um plano contínuo, isso é interessante, e por isso é que me surgiu esta ideia do confinamento, da matéria estar aprisionada. Eu acho que muito o meu trabalho baseia-se em duas coisas. Uma espécie de contradição entre uma coisa que está e outra que pode ser o seu contrário. As peças que eu fiz dos anos 80, finais dos anos 80, referido-me aos couros, eram trabalhos feitos por artesãos, não é? Era mandado fazer, sob a minha orientação, e eu queria essa espécie de frieza, essa não autoria, não queria a autoria da obra, como se entregasse a autoria da obra. E ao mesmo tempo todos eles tinham títulos subjetivos. Aí está um processo de contradição, uma coisa seca, factual, e depois com os títulos dou-lhe exemplos. Um chamava-se Mãe, outro chamava-se Maria Maria, que era o nome da minha filha, outro chamava-se Lento e Solitário, outro chamava-se Lacrimosa, e portanto era uma espécie de contradição entre um objeto quase sem áurea, ou sem misticismo nenhum, ou sem, não é misticismo a palavra correta, sem nada subjetivo, digamos. Era uma coisa objetiva. E depois contrapunha com os títulos, para reforçar essa ideia de contraditória. Vamos um bocadinho atrás. As pinturas do arranque, digamos, dos anos 80, de meados dos anos 80, as têm as curvas, etc. Elas são altamente tridimensionais e ao mesmo tempo abstratas, se quisermos, ainda que feitas de... Algumas não são abstratas. Sim, a pergunta é essa. São abstratas ou há um ponto concreto, um ponto de partida concreto da observação da realidade? Não, ponto concreto da observação da realidade não há, mas quer dizer, não são propriamente abstratas. Esta aqui que estamos a ver é uma paisagem estilizada, mas é uma paisagem estranha, mas e há outros feitos assim. E eu sei que só se a referir ao que tem em Cerveira, aí realmente há uma componente mais abstrata de composição abstrata em que um objeto, o que é figurativo é o objeto tridimensional, não é? Que é uma argola. Esses caminhos... Aí está a contradição. Exatamente. A contradição é interessante, não é? Eu acho que a contradição é uma característica
interessante do seu trabalho. Esses caminhos divergentes, sempre, a performance, a instalação, as várias fases da pintura, tornam... o que é que sente? Para a crítica, para os curadores, tornam mais difícil ou mais fácil uma apreensão do seu trabalho? O que é que sente? Eu acho que quem são os verdadeiros críticos dos artistas, sabe quem são? São os artistas. Digamos, é interpares que as pessoas dão importância umas às outras. Hoje em dia há muito pouco crítica de arte. Aliás, quase que já nem faz sentido. E as curadorias, aí está, são trabalhos do mainstream, que têm os seus curadores que fazem um bom trabalho, mas não é coisa que eu nunca me tivesse preocupado. De início, sim. De início, quando comecei a minha carreira artística, preocupava-me com o que as pessoas pensam disto e daquilo e daquilo tudo. Hoje em dia, sinceramente, não é uma coisa que me atinja muito. Mas esse trabalho por séries, não é? Por fases, é uma espécie de busca e ela termina depois? Alguns terminam, é uma espécie de busca. Eu tenho que fazer exposições, quando faço uma exposição, eu acho que ao fim de anos o artista fez sempre o mesmo trabalho. Mas quando eu faço uma exposição, eu estou interessado objetivamente numa outra pequena mudança. Senão não faz sentido estar a fazer, será um tique. Quer dizer, artistas que fizeram toda a vida o mesmo trabalho, realmente o mesmo trabalho. Eu não tenho que procurar qualquer coisa nova. Nova para mim, não é nova para os outros. Que respostas à sua construção enquanto ser humano é que encontra no seu trabalho? Que respostas como? Respostas a pesquisa artística é uma forma de fazer perguntas e de encontrar respostas? E a informação é fundamental, ter informação. Apesar que também hoje em dia é tão dispersa a informação que eu já disse que uma pessoa só está a ver cromos. Mas é importante a informação em qualquer setor, sem dúvida. Mas está-me a querer levar para um caminho qualquer que é, no fundo, o que é que as pessoas dizem de mim ou o que acham de mim? Não. Quero saber, do ponto de vista de seu interior, que respostas é que encontra no seu processo criativo? Ou se ele é completamente externo à sua construção enquanto ser humano, enquanto homem? Não é externo, não pode ser. Sou eu. Com as informações que tenho, com aquilo, as minhas ansiedades, os meus desejos, às vezes aquilo que posso fazer, queria fazer outra coisa que eu não posso, com os meios, se calhar até em termos materiais que não consigo realizar, etc. Há estas condicionantes, há muitas. Mas no fundo, no limite, sou eu, isso é evidente, nem põe em causa. Falando um bocadinho agora das Bienais de Cerveira, o prémio ganho foi importante nessa fase? Mudou alguma coisa? Não. Sabe o que é que eu gosto mais da Bienal de Cerveira? É a Bienal mais antiga do país. E como estou a ficar velho, gosto também de coisas velhinhas. Na altura, estava a falar do primeiro prémio, não é? Não, aí não influenciou grande coisa, mas digo-lhe já que antes desses, houve uma Bienal dedicada aos anos 80, em que participaram, olha, os Cabritos, o Pedro Calapês e por aí fora, que já entrevistou. E aí foi importante porque éramos todos novos, uma geração toda a aparecer, participávamos alegremente em tudo e mais alguma coisa. E até foi comissariada por na altura, 4 críticos. E aí, não sei se mudou, mas acrescentou. Mas os prémios, de uma forma geral, são importantes ou não? São, não é que eu tivesse muitos, mas... Não sei. São. O que é que, depois do percurso, de experiências internacionais, de reconhecimento, o que é que sente o que é que quer fazer a seguir? O que é que falta fazer? Isso eu vou lhe dizer a frase comum. É muito. O problema é
é fazê-lo. E fazê-lo, quando digo fazê-lo, é até em termos materiais. As pessoas não fazem ideia o dinheiro que custa, se eu pegar num lápis e fazer desenhos, não custa nada. Eu lembro uma vez uma exposição do Thomas Seashorn aqui, que estava em Serralves, e falando com o João Fernandes, e ele disse, pá, isto é só lixo, pá. E diz-me, ele nem imagina o que isto custou do lixo. É caro. A arte é muito cara. As pessoas não têm ideia. E às vezes... às vezes tenho vontade de fazer um determinado projeto e depois diz que não tenho meios. E nem tenho meios, nem tenho sítios onde ir fazê-lo. Quer dizer, uma galeria também é pouca coisa. O país é muito pequeno, oferece tudo muito pouco. Sobre o desenho, ele é importante no seu cotidiano? Não, no meu cotidiano não. Mas, aliás, tem os trabalhos que são o contrário do desenho, que chamam sobre o desenho. Não sou artista de grandes riscos e estar a fazer muitos bonecos. Não quer dizer que não os faça, e esboço até para trabalhos de outro género, mas não sou próprio. Apesar que eu acho que o desenho é chamado, a coisa principal, no sentido em que realmente é o lápis e a mão, mais nada, e a cabeça. Vamos voltar um bocadinho atrás. Quais considera que tenham sido os desafios para a sua geração de começar a trabalhar, a criar, a afirmar-se num contexto de revolução e de construção de uma democracia? Que desafios é que vocês atravessavam ou que sente que atravessaram? Olha, a seguir ao 25 de Abril não havia praticamente, tudo fechou, as galerias não havia, nem se estava a falar de museus ou coisa que velho. Mas eu acho que era muito pouco importante, por mim falo, mas até posso falar em alguns aspectos da geração que estava a falar em termos geracionais. Havia uma alegria de se fazer de coisas. Fazia-se na rua, fazia-se num bando de garagem, faz parte de ter-se 20 e tal ou 30 anos. E, portanto, não era propriamente um grande desafio, pelo contrário, era uma alegria. E ainda por cima, nos anos 80, é uma espécie de história de arte visitada em 5 minutos. Apareceu tudo, nem os expressionismos, nem os abstracionismos, nem os surrealismos, nem a qualquer coisa, a ideologia quase desapareceu. Estou a falar em termos artísticos, não estou a falar agora em termos políticos em relação ao 25 de Abril em Portugal. Portanto, era uma questão de experimentação e dá uma alegria muito grande. Essa experimentação continua a interessar-lhe? Continua precisamente aquilo que estávamos a ter, mas só que agora a experimentação tem que ser muito mais ponderada. Vou-lhe dar também outro exemplo. Eu, com 20 ou 30 anos, fazia performance que andava no chão, sei lá, já nem me lembro agora a fazer aquilo, nem lhe vou descrever performance, mas andava a rastejar no chão. Se eu for repetir essa performance hoje em dia, está-me a ver a minha figura andar a rastejar no chão, não dá. Portanto, à medida que se vai envelhecendo, a experimentação tem também condicionantes. E agora, não quer dizer que não seja experimentação, e aliás é aquilo que eu lhe estava a dizer. Cada vez que tenho um propósito de agarrar um trabalho ou uma série de trabalhos, aí tenho a experimentação, só que já não é aquela que era nos anos 80. Eu acho que até é melhor. Também acho que sim. Falando um bocadinho deste tempo que estamos a viver, de que forma é que esta pandemia afetou a sua vida e o seu... Acho que afetou-nos a todos da mesma maneira. Não sei, eu acho que o mundo está... Também eu estou chave comum, mas está tudo um bocado louco. As pessoas falam da pandemia e esquecem-se de falar do que vai acontecer a seguir. Nem sei se a pandemia vai acabar, se não. Mas esquecem-se o que é que vai acontecer o resto do mundo em termos económicos. É o caos. Afetou a mim nada. Eu continuava em casa, continuo em casa. Se está-me a falar do plano físico, se tem que ir ao supermercado, tem que ir lá com aquela porcaria metida na boca. Mas o resto não me afetou em nada. Sei lá, olho, houve os primeiros dias as pessoas entraram de tal maneira em pânico, os meus filhos, ai pai, não vamos aí visitar porque não queremos pegar a doença. Pronto, também não é grave, ficaram 15 dias sem vir cá a casa. Mas de resto, afeta ao mundo, afeta economicamente. Deixa lá o vírus. O vírus onde vir outros. Acha que as artes plásticas e visuais recuperam desta paragem? Acho que sim, a arte não recupera de uma maneira ou de outra.
Pode demorar tempo, mas recupera. Eu não conheço nenhuma altura histórica da humanidade que não tenha havido manifestações artísticas. Umas melhores, outras piores, mas houve sempre. Não vejo como não ser assim. Projetos para o futuro? Voltar a trabalhos sobre feltro, já tenho feito um ou outro. O feltro é um material que eu sempre usei bastante, porque é um material quase orgânico, é pilo, é lã comprimida. Há feltro sintético. O feltro que eu uso é uma lã comprimida. Nem imagina o preço daquilo. Estou sempre a falar em dinheiro, não é? Mas... E esse material, queria fazer novas experiências com o feltro. Já tenho projetos. Simplesmente concretizá-los, neste momento nem tenho vontade, nem sei para quê, mas é de concretizá-los. Acho que sim. Gerardo, muito obrigada por este bocadinho.